O tema agora é economia. Você já tem visto, ouvido, lido aqui no Terra do Mandu a respeito da economia de Extrema, cidade aqui da nossa região que tem o maior PIB do estado de Minas Gerais per capita e é o maior PIB geral no sul de Minas. O PIB per capita lá de Extrema, que são as riquezas produzidas no município divididas para cada morador, está em R$ 311 mil por ano. O PIB total, todas as riquezas produzidas em Extrema, de acordo com o levantamento feito pelo IBGE, divulgado no final do mês passado, relacionado a 2020, o PIB de Extrema é de 11,4 bilhões de reais. Teve um crescimento em relação de 2019 para 2020 de 13%, mesmo sendo 2020 um ano de pandemia. Esse valor total do PIB de Extrema, para você ter ideia, é aí cerca de 3 bilhões a mais do que o PIB de Pouso Alegre, que é a segunda maior cidade do sul de Minas. O PIB de Pouso Alegre está em torno de 8 bilhões de reais. E o PIB per capita, que é o que a gente começou a destacar aqui, o de Extrema sendo o maior de Minas Gerais, fica à frente de grandes rendas aí do estado de Minas Gerais, que são aquelas cidades onde a mineração é forte, como a cidade de Jeceaba, Conceição do Mato Dentro, São Gonçalo do Rio Abaixo, que são cidades mais da região central de Belo Horizonte, onde há mineração de ferro. Extrema está na frente dessas cidades também. E no Brasil, Extrema é o sexto município com a maior renda per capita no país. Aí atrás apenas de Canaã dos Carajás, que é a primeira cidade lá do Pará, depois Silvíria, que também fica no Mato Grosso do Sul, Louveira em São Paulo, Paulínia em São Paulo, petróleo, né? Gavião Peixoto também em São Paulo. A Extrema vem em sexto lugar na questão do PIB per capita no Brasil. Um crescimento que tem sido acelerado nesses últimos anos. Por isso, a gente vai conversar agora ao vivo com o prefeito de Extrema, João Batista da Silva, para falar sobre esse crescimento dessa economia de Extrema e que não para mesmo, viu? A cidade é uma das menores até então do sul de Minas, mas que tem o maior PIB, a maior economia. Prefeito, obrigado por conversar com a gente aqui do Mando News. Boa noite para o senhor, tudo jóia? Boa noite, Maxson. Boa noite a todos os ouvintes aí do Mando News. É um prazer estar com vocês aí. Prazer é nosso. Prefeito, primeiro destaca pra gente, a gente sempre tem falado há um tempo atrás aí que Extrema já se destacava muito na questão das indústrias do ramo de alimentação. Uma das primeiras a chegar aí, a Bauducco, tem outras do ramo de chocolates. Mas depois vieram novas indústrias e algo que tem se destacado, disparado recentemente, é a questão da logística, o e-commerce. Isso, Extrema sempre foi puxada pela indústria, né? O carro-chefe sempre foi a indústria e depois com a questão do chocolate nós nos tornamos o quarto polo chocolateiro do país também. E agora com a questão do e-commerce, e o e-commerce ele veio também neste fortalecimento, principalmente na era pandemia, né? Nesse período de pandemia, onde a gente teve um fortalecimento muito grande das vendas em e-commerce. Então, hoje a gente concentra aqui dentro de Extrema já consolidado 25% das vendas do e-commerce a nível nacional, né? Ou seja, para cada 4 produtos que qualquer cidadão compra pela internet no Brasil, um produto sai de Extrema, né? E nessa gestão, até o final dela, a gente chega aí a 30%, porque os maiores e-commerces do país, né, as maiores plataformas de e-commerce do país estão dentro de Extrema. Então é um mercado que não vai parar de crescer, tanto a expansão dos próprios mercados e como o brasileiro comprando a cada vez mais pela internet, e isso gera muita renda também porque o faturamento sai, a nota fiscal sai no município de Extrema, né, prefeito? Justamente, e o e-commerce é uma coisa que veio para ficar, né, Maxson? É uma coisa que se tornou cotidiano na vida das pessoas, a facilidade, né? Então, a entrega rápida, principalmente, né? Hoje você tem a questão de comprar
comprar e receber já, dependendo do horário que você compra, você consegue receber até no mesmo dia a mercadoria ou no dia seguinte. Então, com certeza, isso aumenta o faturamento, aumenta a geração de empregos e traz um volume de negócios muito interessante, não só para a cidade, mas para a nossa região toda, do sul de Minas e para Minas Gerais, com certeza, né? Então, movimenta toda a cadeia econômica aqui da nossa região, né? Da nossa micro-região aqui do sul de Minas. E a geração de emprego também não para. Extrema é a cidade do sul de Minas que mais gera emprego, menos, mesmo não estando nem entre as 10 maiores cidades da região, se você comparar todas as cidades do sul de Minas, as mais cerca de 150 cidades por aqui, mas é a cidade que mais gera emprego. E esse e-commerce, que é esse movimento que o senhor tem falado, ele gera muita mão de obra, né? Por mais que existe a automação, a gente percebe aí que ele tem muita gente trabalhando nesse setor. Hoje elas já vêm com bastante automação, robótica, né? Porque quem quer ganhar também em competitividade, quando eu falei, por exemplo, né, dessa entrega no mesmo dia ou no dia seguinte, se ele também não for equipado com grande automação e robótica, muitas vezes ele não consegue ser competitivo, né? Mas mesmo tendo a robótica e a automação falando alto dentro desses complexos logísticos, mesmo assim gera muita mão de obra porque são complexos muito grandes, né? Então, mesmo assim, a mão de obra ela ainda é alta, né? Então, acaba gerando muito emprego, e emprego é o que o Brasil precisa, né, Marcos? A economia precisa, o município precisa, a região precisa, é de emprego que a gente precisa para a gente desenvolver a nossa cidade e o nosso país, né? Com certeza. Prefeito, a mesmo Extrema, como o nome próprio já diz, estando ali coladinho na divisa de Minas com São Paulo, atrai mais indústrias. Mas claro que depende aí do poder público para que essas indústrias, o desejo, a intenção delas de vir para a Extrema, concretize. O que a administração pública tem feito para atrair cada vez mais indústrias e que essas indústrias permaneçam no município? Nós fizemos um grande processo aqui, Magson, de desburocratização de todos os processos. Haja visto que de 2017 para cá, nós tivemos uma grande alavancagem do processo de implantação de grandes empreendimentos. Quando assumi a prefeitura aqui em 2017, né, juntamente com o Juliano e toda a nossa equipe administrativa, a gente deu realmente um grande choque de gestão. Embora eu já venha de outras gestões anteriores, eu estou há mais de 30 anos na prefeitura, sou um servidor de carreira, o Juliano também é um servidor de carreira, mas essa experiência do passado nos prospectou e nos deu aí um know-how muito grande, e aí a gente trouxe uma inovação muito forte, e nessa desburocratização a gente colocou elementos dentro da gestão pública de inovação que destravaram a cidade. Então, a gente trouxe o licenciamento ambiental para o município, que antes era do Estado. Nós municipalizamos. Então, que demorava 6 meses, 1 ano no Estado, passou a ser resolvido em 60, 90 dias. Nós colocamos um posto da junta comercial dentro do município, onde um CNPJ sai dentro de uma semana. Criamos aqui uma delegacia da Receita Estadual, onde todos os problemas de regime especial de tributação, que é a parceria que a gente tem com o Estado, onde a gente tem uma facilidade muito maior. Hoje nós temos um delegado da Receita Estadual, né, com todos os fiscais da Receita Estadual atuando dentro de Extrema. Então, isso facilita demais. Desburocratizamos todos os processos de aprovação em Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, né? Todos esses processos caminham de forma muito mais rápida dentro do município. Então, tudo isso trouxe agilidade para que a gente pudesse, de fato, trazer o empreendedor e dar a ele esse conforto de implantar o seu empreendimento com agilidade. E criamos a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, que é algo que não existia no município, para dar todo o suporte necessário ao investidor. Então, com isso, a gente não perdeu nenhum investidor que caiu aqui. Porque esse tipo de investidor, Marcos, o que acontece com ele hoje? Ele é financiado por fundos de investimentos que estão
todos eles estão atrelados à Bolsa de Valores, a capitais que precisam dar rentabilidade aos seus investidores, que estão atrelados aí a aplicações, a rendimentos mensais. É um dinheiro que tem que dar retorno no mercado financeiro. Então, ele não pode perder um dia sequer, né, desses investimentos. Então, um dia para ele é uma eternidade. Então, a gente passou a caminhar com esses investidores na velocidade que eles precisam. E é isso que a gente leva a todo momento. A gente replica essa informação para os outros municípios, eu levo isso para os outros, até para o governo do estado, a gente tem conversado sobre isso, para resolver algum assunto lá quando a gente precisa, porque a velocidade do mercado mudou, né? Então, hoje ele constrói um grande empreendimento desse em 11 meses, e em 11 meses o cliente está dentro fazendo a operação logística e colocando tudo para rodar e faturando, colocando a empresa para rodar, o emprego gerado, tudo acontecendo, né? E uma outra coisa que foi crucial, Magno, foi a questão também, Magson, foi a questão da infraestrutura. Nós investimos pesado na infraestrutura, porque se não tiver uma infraestrutura de mobilidade urbana, né, para que esses investimentos, eles de fato consigam ser acomodados dentro do município, haja visto que o nosso município e muitos outros municípios de Minas, a gente não tem uma topografia tão boa, né? Ao contrário de Pouso Alegre tem uma topografia muito mais favorável, mais extrema, e outros municípios não têm. Então, a mobilidade é um fator aqui que ela é um agravante para nós. Então, a gente precisou investir muito em mobilidade. E essa mobilidade foi assim, um trabalho árduo feito pelo município para que a gente pudesse acomodar todos esses grandes equipamentos ao longo do eixo Fernão Dias. E isso foi feito e a gente conseguiu, de fato, dar toda a vazão para esses investimentos acontecerem, de tal modo que nos 4 primeiros anos da nossa gestão, nós tivemos aportes de investimento em Extrema maiores do que nos últimos 15 anos anteriores. Então, foi um investimento recorde de captação de investidores para o nosso município. 4 anos maior do que os 15 últimos anos. Exatamente. E esse tanto de investimento chegando faz com que a população dê um salto. Extrema teve o maior crescimento populacional das cidades aqui do sul de Minas, 87% de crescimento comparado a um PIB, um censo divulgado pelo IBGE e outro. Censo de 2010, Extrema tinha 28.599 moradores, a prévia do censo 2022, 53.520. Muita gente, não só aqueles que saem de Bragança Paulista, Atibaia, Cambuí, Itapeva, Camanducaí para trabalhar e voltam para casa, mas aqueles que preferiram se mudar de vez para a Extrema. E como que a prefeitura tem feito para acomodar tanta gente que vai chegando ao mesmo tempo, essa questão da necessidade de moradia, prefeito? Nós já tínhamos um passivo enorme de moradias na cidade, né, que já vinha crescendo. Eu me lembro que em 97 eu já trabalhava na prefeitura, quando nós implantamos a Balduco aqui em Extrema, há 25 anos atrás, e naquele momento já não tinha mão de obra, há 25 anos atrás. Quando implantou-se a Balduco, já tivemos que depender de uma mão de obra que vinha de fora, né, de Bragança, de outros municípios, para poder preencher essa mão de obra. E ao longo do tempo, esse passivo de moradias ele foi sempre acumulando, ele sempre foi crescendo, de tal modo que não houve uma política forte de crescimento para dar sustentação a esse passivo. Mas também, durante um bom tempo, não havia como se fazer isso, porque o investidor que faz investimentos na área de moradia, para ele aportar investimento para um município, para uma determinada região, ele só vai para esse lugar quando ele encontra realmente uma grande demanda. E essa grande demanda ela foi crescendo nos últimos 10, 15 anos, que a gente teve realmente um acúmulo muito grande. E aí, quando nós assumimos também a gestão em 2017, nós fizemos esse dever de casa. Como a gente criou a Secretaria de Desenvolvimento, paralelo a isso, a gente foi buscar os investidores da área de moradia. Então, nós conseguimos captar muitos investidores da área de moradia para fazer os aportes aqui em Extrema, com diversas parcerias. Criamos a legislação aqui em Extrema para verticalizar as construções, né? Não existia legislação em Extrema
para fazer prédios. Então, nós criamos a primeira lei aqui em Extrema para fazer os prédios nas avenidas coletoras, né? Prédios de 10 andares, 12 andares, para que a gente pudesse também dar mais vazão, mais escala na construção. E fomos atrás dos investidores, de tal modo que hoje a gente tem, entre projetos aprovados, alguns terminados, alguns em execução, nós temos hoje em torno de 5 a 6 mil apartamentos nessa esteira já rodando, né? Então, isso já traz aí um certo fôlego para nós enquanto moradia no setor privado. Maior parte dessas moradias vinculadas a programas sociais, que é o Casa Verde e Amarela, que tem uma taxa de juros mais atrativas, que são ali mais direcionadas para o trabalhador, que pode ser utilizado ali o fundo de garantia, financiamento e tudo mais. E agora, o Minha Casa Minha Vida, que a gente atendia antes, né, com as pessoas que tinham menos condições de acesso a esses outros contratos, porque desde 2014 nós tivemos realmente um corte no Minha Casa Minha Vida, principalmente no faixa 1, que eram as pessoas que não tinham condições de acesso, né? Agora a gente vai desenvolver, a partir desse ano, né, o Minha Casa Minha Vida para esse pessoal, mas com recursos até da prefeitura e de captação do fundo de garantia, para que a gente possa também fazer um grande programa habitacional, isso para atender as pessoas mais carentes, né? Nós estamos falando aí de mais de 1.000 unidades para atender essas pessoas. E esse programa que é da rede privada, que vão atender os outros aí, que são esses outros investidores, esse não para. Nós estamos dia por dia trabalhando desde 2017, nesses 6 anos, angariando investidores, e é um empreendimento atrás do outro, Marcos, fazendo moradia, para que a gente possa acomodar todas essas pessoas que hoje pagam aluguel mais caro e também para acomodar pessoas que queiram mudar para a Extrema e fazer parte aqui do nosso contexto, da nossa cidade, não só para geração de mão de obra, mas também para usufruir de uma cidade que oferece qualidade de vida, oferece emprego, está numa região muito boa. Perfeitamente. Ô prefeito, eu agradeço a entrevista do senhor aqui no Mando News, muita coisa que a gente pode contar e conversar e mostrar de Extrema também, teremos mais oportunidade para esse papo. Obrigado e parabéns aí então a todo o município e toda a administração de Extrema que continue desenvolvendo e, como o senhor disse, com qualidade de vida. Obrigado, prefeito, boa noite. Eu que agradeço pela oportunidade, estarei sempre à disposição aqui, parabéns aí, um forte abraço para vocês e para todos os telespectadores. Valeu, prefeito. Obrigado.